O sonho que vive São Pedro o abre para a compreensão de que a vontade, o amor de Deus deve se espalhar por todos os lados. De fato, na relação com as pessoas, os nossos costumes podem se tornar empecilhos. Algumas coisas de nossa cultura, ou mesmo coisas que são só nossas, que às vezes podemos até dificultar os outros com nossas manias, com só o meu jeito que é correto. Então, aqui através desse sonho, Deus quis que Pedro entendesse que não nos agarrássemos a estas coisas, que são parte de nossa identidade, onde fomos educados, onde aprendemos a fazer as coisas, a saborearmos as comidas, mas Jesus está dizendo, isso não pode nos determinar. Pelo contrário, nós devemos ter um jeito de conviver com as pessoas como Deus, que olhando do céu, considera a todas as pessoas como seus filhos. Assim, então, esse é o grande convite para sairmos dos nossos limites, primeiro pessoais, que nenhum tipo de alguma madia, alguma coisa, não interrompa a boa relação com as pessoas. E também cuidar para que não pensemos que o nosso modo cultural é o melhor de todos e assim começar a desprezar outros modos de ser e viver. Pelo contrário, nesse encontro, a gente se enriquecer e fazer então que nossas inteligências se abram, acolhamos as pessoas, não só naquilo que eu penso que é melhor, mas também considerando a vida das pessoas, sua história e todo o seu caminhar. Então, assim, é um grande desafio até hoje, porque às vezes nós ficamos em bairrismos, ficamos fechados dentro de nossas estruturas e esquecemos que o Evangelho, como diz Jesus, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Então, assim, Jesus quer que nós tenhamos essa amplitude do braço de Deus, do coração de Deus, para estarmos acolhendo, convivendo em todos os lugares. Jesus, mais uma vez no Santo Evangelho, insistirá, nos ensinará sobre o sentido do pastor. E aqui, então, Jesus toma mais uma vez, duas imagens. A da voz, ontem até refletimos sobre isso, que a voz se reconhece pela intimidade. Ou seja, à medida que a gente já se acostuma com o jeito de falar das pessoas, a entonação, nós as reconhecemos. E assim, então, vamos crescendo em intimidade. E, de fato, a voz entra no nosso coração, compreendemos e também quantas pessoas nos reconhecem pelo nosso modo de falar. Então, vejam, me recordo logo que eu cheguei aqui, uma vez fui visitar um rapaz cego, aliás, ele já veio a falecer pouco tempo depois, ele era enfermo. E quando eu entrei e comecei a falar, você é o padre que estava na Santa Terezinha, te conheço pela voz, porque só falava na rádio. É, sou eu mesmo, né? E de fato, né? Então, nossa voz, o nosso jeito de expressar entra no coração das pessoas. Então, assim, Jesus usa essa imagem, a voz. Mas a voz para ser ouvida, a voz que proclama. A voz para ser ouvida. Ouçamos as pessoas, dar atenção, deixar que elas abram seus corações, suas angústias, inquietudes e mesmo alegrias. Às vezes nos interessamos muito pelos sofrimentos dos outros, mas nos incomodamos com as alegrias. Então, por isso que é importante que a gente ouça. Depois também, o modo como proclamamos, o modo que falamos. E aqui, certamente, aquelas duas coisas próprias do batismo, o anúncio e a denúncia. Então, a nossa voz terá que ser forte aonde falta justiça, amor. E ela deverá ser de esperança aonde precisarmos anunciar ao próprio Senhor. E a outra imagem da porta. É tão bonito isso, né? Porque quando a gente olha para o Apocalipse, a cidade de Deus, que é muito protegida, tem 12 portas, né? Em nossas casas, a gente coloca uma na frente e outra atrás, né? Quem mora em apartamento, às vezes, é só uma porta, né? Então, a gente procura não sair colocando portas para todo lado, né? A gente coloca janela, que a gente dá uma espiada para o mundo, né? Mas colocar a porta é abrir-se para o mundo. E Jesus usa essa imagem
de falar de porta que se comunica, que se abre, e por onde devemos passar, ir para as pastagens, entrar para através dela. Então, Jesus fala muito dessa comunicação generosa. Então, como quando o Papa João Paulo II começou o seu pontificado, ele não diz abrir as janelas, né? Abrir teleporta a Cristo, abrir as portas a Cristo. Antes, escancarai os vossos corações, para dizer assim, não tenha medo, ele vai dizer. E aliás, o Papa Leão chegou a dizer isso, né? Não nabiate paura, não tenhais medo. Então, assim, não vamos ficar ou de janelas espiando o mundo, ou mesmo com portas que se abrem só um pouquinho, com medo de que possa entrar. Escancarar as portas a Cristo, abrirmos para que o Senhor possa entrar. E mais do que isso, através de nós as pessoas possam chegar aos céus. Filhos e filhas amados, peçamos ao bom Deus, bom pastor, que ele cuide de nós e nos ensine a proceder como ele procede. Peçamos à bem-aventurada Virgem Maria, que neste mês nos proteja já às vésperas de Nossa Senhora de Fátima, tenhamos esses mesmos cuidados que receberam lá os meninos pastorzinhos, mas como eles também, vamos ser testemunhas vivas da bondade de Deus com Maria Santíssima.